Matheus, boa tarde. Diego Alves, da IPTV. Domingo, depois do derby, na coletiva do Pintado, um dos primeiros assuntos abordados aqui com o Pintado foi em relação à atuação dos volantes naquele jogo. O Lucas Araújo entrou, fez uma função de primeiro homem ali na frente da zaga, e você jogando um pouco mais adiantado, acabou sendo um dos destaques do Guarani. A gente já viu você jogando dos dois jeitos, né? Como um homem que sai mais para o jogo, ou então jogando também ali logo na primeira saída de bola. O quão foi importante para você ter um jogador fazendo a marcação ali à frente da zaga para você sair mais? Isso fez muita diferença para você no derby? Você gosta de jogar dessa forma que você jogou no domingo? Boa tarde. Boa tarde. Cara, eu me sinto confortável jogando das duas maneiras. Nesse jogo, assim, eu tive um pouquinho mais de liberdade para poder chegar na frente. Mas, assim, eu me sinto confortável em jogar nas duas maneiras, tanto de primeiro como segundo volante. Boa tarde, Matheus. Vitor Santos, da TV Bandeirantes. Depois do empate do derby, um bom resultado, querendo ou não, vocês têm já alguma projeção de como vai ser o próximo jogo contra o Sport aqui domingo, 6h30 da tarde? Boa tarde. Sim, a gente tem o mesmo objetivo, jogar para atacar, jogar em busca do resultado, que foi o que vocês viram no primeiro tempo ali. Depois, no segundo tempo, a gente, por circunstâncias do jogo, a gente baixou um pouquinho, mas a gente vai jogar para ganhar. Como a gente já vinha jogando antes, mas a gente não estava tendo um resultado tão positivo assim. Mas eu falo que a gente vai jogar para ganhar o jogo aqui contra o Sport. Matheus, boa tarde, seu xará, Matheus Aborati, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar, fazendo até uma análise do ano passado, você que é um dos remanescentes, um dos únicos que é titular absoluto, que estava no ano passado também, quando o time se encaixou, brigou pela vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente viu aquela decaída de rendimento nas últimas 10 rodadas do campeonato passado. E o Guarani parece que trouxe essa carga negativa para esse ano, foi muito mal no Campeonato Paulista e iniciou muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Na sua visão, como viveu esse momento do Guarani de decaída de rendimento no ano passado, para você, na sua visão, o que o Guarani precisa fazer, como tirar esta carga negativa e agora pensar em coisas melhores para a sequência da temporada, o Guarani precisando se recuperar na Série B? Foi algo que a gente já conversou bastante sobre isso, o que ficou no passado ficou, a gente não pode ficar trazendo sempre essas coisas do passado. Eu sei que todo mundo criou uma expectativa muito grande no ano passado e, devido às circunstâncias, como você disse, a gente não obteve o resultado que a gente queria, mas eu acho que foi assim, são coisas que tem que ficar no passado, igual o Pintado falou. A partir de agora, quando eu cheguei, é um novo ciclo. Que foi, agora daqui para frente. E pra gente não interessa mais, é daqui para frente, pro próximo. A gente já tá pensando no esporte pra gente conseguir, se Deus quiser, essa vitória no domingo. Muitas mudanças também de um jogo para outro, né, Matheus? É lógico que a dinâmica da competição às vezes proporciona isso, né? Lesões, suspensões. E já trazendo do derby para cá, o Pintado já não vai poder contar com 3 jogadores que estavam entre os titulares no domingo, né? O Diogo Matheus, o Luan Dias, que fez o gol, e o João Vitor, que foi expulso, né? Por outro lado, tem a volta do Anderson Leite, que é um jogador de meio campo, e também do Reinaldo. Diante dessas situações de suspensão, como é que tem sido o trabalho do Pintado nesta semana com vocês, para que se mantenha um time forte no domingo, mais uma vez jogando aqui no Brinco de Ouro? Cara, o trabalho é o mesmo, tanto para quem está jogando e para quem não está jogando. Passado da mesma forma, o time, entre aspas, que está jogando titular e o time que não está, o Pintado trabalha os dois times da mesma maneira, e eu acho que aqueles que estiverem em campo no domingo vão poder nos ajudar da melhor maneira possível. Matheus, como você mesmo citou, tanto no derby quanto nos últimos jogos, o Guarani tem desempenhado muito bem no primeiro tempo, mas não consegue levar isso para a segunda etapa. O que tem acontecido? É alguma coisa física? O que ocorre com vocês? Não sei, eu acho que não. Eu tenho certeza que não é nada de questão física. Às vezes pode ser o nosso mental que, às vezes, estamos bem e aí às vezes dá uma perdida ali até entrar no jogo, às vezes em 5 minutinhos, mas questão de preparação física não tem nada a ver isso, porque eles passam para nós os dados, todos os jogos, e são números altos. Nessa questão eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que pode ser às vezes talvez nosso mental,
pelo momento, às vezes, pode ser que seja por isso. Ô Matheus, até conversando com o René, que foi apresentado agora há pouco, ele falou que esteve no Brinco de Ouro no derby e se arrepiou com a torcida, com a festa do torcedor que mesmo no momento complicado esteve presente, fez uma festa bonita e acho que conseguiu empurrar os jogadores também, dar uma confiança a mais, que mesmo no momento complicado jogou um derby, principalmente no primeiro tempo, desempenhou um bom futebol, um gol que teve sua participação muito importante. E eu queria até te perguntar se você quis fazer o gol ou viu o Luan Dias passando, mas complementando a pergunta, sobre a torcida, a importância do torcedor voltando. A gente teve 2 públicos muito pequenos, digamos assim, porque a gente sabe que o torcedor pode fazer nas últimas rodadas, mas no Brinco de Ouro a diretoria fez uma promoção e aí eu acho que trouxe uma carga a mais para os jogadores de confiança, ter o apoio do torcedor e também fazer um pedido para a torcida estar presente no próximo domingo, porque o jogo contra o Sport é muito importante, principalmente pensando na sequência da temporada. Com toda certeza, a torcida veio, nos apoiou, isso deu uma... Não falo motivação, não, falo que é isso que a gente quer deles, que eles estejam o mais próximo possível da gente, para a gente conseguir sair dessa situação. E ali em campo foi bonito de ver a festa que eles fizeram, nos empurrando ali desde o começo do jogo até o final. Em momento algum eles deixaram de torcer, de gritar. E pra gente isso, igual você falou, nos anima mais. E a questão do gol, eu quis fazer o gol, só que o goleiro ainda desviou um pouquinho, e ainda bem que o Lu acompanhou a jogada toda, porque se você ver, ele saiu desde lá de trás junto, foi eu e o João com ele correndo, porque se ele não acompanha, ele não teria feito o gol. E também não teria saído o meu gol, porque a bola estava indo para fora. Mas ainda bem que ele acompanhou e fez o gol. Matheus, o que vocês esperam encontrar aqui no domingo em relação ao adversário, né? Um Sport que está passando por um momento um pouco melindroso na Série B, não vence há 3 rodadas, né? Começou como um dos favoritos ao acesso. O que vocês esperam encontrar em relação a esse adversário? E, na sua visão, como deve ser a postura do Guarani também diante de um time que provavelmente vai vir aqui não para buscar um ponto, mas para buscar 3, assim como vocês também vão buscar esses 3? Nossa postura, eu posso afirmar para vocês que vai ser, a gente vai jogar para ganhar o jogo, a gente vai jogar, vai atacar, a hora que tiver que defender, vai defender, mas a nossa postura vai ser de buscar o resultado positivo logo no começo do jogo. Não, se não vir no começo do jogo, a gente vai continuar buscando. Eu posso afirmar para vocês que a gente vai ser um time que vai jogar em busca do gol. Matheus, rapidamente falando sobre contratações, a gente vê que o Guarani está no mercado, já anunciou 3 jogadores, expectativa que apareçam mais nomes chegando ao Brinco de Ouro e algumas saídas também, evidentemente. Queria saber se você já chegou a conversar com o Gabriel Bispo, que é o jogador da sua posição, que já está integrado ao elenco, já estava até no banco de reservas acompanhando o aquecimento dos jogadores no Brinco de Ouro no Derby 207. Queria saber se você já chegou, principalmente com ele, né? O Daniel é um jogador mais de frente, mas se você já chegou a ter uma conversa com o Gabriel Bispo, que é um jogador experiente, estava no Paysandu, jogando também o Campeonato Brasileiro da Série B. Queria saber se já teve alguma conversa, algum bate-papo entre você e o Gabriel Bispo. Cara, assim, a gente já conversou, assim, mas não assim muito sobre o jogo e tal. A gente conversa mais para conhecer o cara nesse momento, o jeito que gosta de jogar, lógico. Mas, assim, é um cara que veio, que vai nos ajudar, que vai encorpar mais o grupo também. E é isso.